Guilherme Abá, né, ele era um oásis, né, dentro da saúde pública daqui de Recife, ao ponto que as pessoas queriam uma forma de saúde que era a forma que significasse a forma de cuidado. Elas, quando possível, podiam ter acesso ao Guilherme Abá, até pela dimensão territorial, acabavam vindo, né? Tem pessoas, usuários nossos, que eles são usuários nossos de vai fazer uma década já, isso é real. E, de fato, quando o NAP chega, ao mesmo tempo que ele era um oásis, né, como você mesmo fala, ele é uma ilha, né, uma ilha de uma imensidão de oceano que é a saúde pública. E aí, nesse sentido, quando a equipe NAP, quando o NAP chega, ele justamente tira o Guilherme Abá desse isolamento, dessa edificação do Guilherme Abá, para começar a se comunicar com a rede, porque esse matriciamento, essa articulação, os diversos diálogos, e mais recentemente as formações das PICs, acabaram realmente transformando não só o Guilherme Abá, mas as PICs Recife, em algo muito mais articulado, algo muito mais dialogado. Para você ter uma ideia, só para uma comparação do antes e depois, né? O antes é como você acabou de falar, né? O Guilherme Abá é isolado no canto dele, a pessoa com poder diferenciado, vai lá e tudo mais. E fica lá, né? Se querer sair. Há menos de um mês atrás, a gente estava, por exemplo, articulando com as diversas políticas que tinham no Distrito Sanitário 2, somente um território específico, onde fica o equipamento aqui, que é o Compaz, né? O Compaz uma iniciativa do município, onde tem uma estrutura bem grande para atender toda uma comunidade, onde lá oferece diversas atividades, sejam elas lúdicas, pedagógicas ou terapêuticas, né? E, consequentemente, atende a população da região nesse sentido, né? O Compaz ajuda realmente uma dimensão muito grande. E aí o Compaz queria práticas integrativas e tudo mais, só que a gente estava com dificuldade em se comunicar com a população daquela região para trazer as PICs para lá. E o que a gente fez? A gente primeiro chegou, dialogou com a gestão do Compaz, dialogou com as políticas que faziam parte daquele território, aí é só da família, NASF, Academia da Cidade, por exemplo, que é conhece como Academia da Saúde em outros municípios, né? E aí, muitos desses profissionais já tinham formação em PICs, mesmo sendo da nossa política. Por quê? Porque nós já tínhamos formado eles em práticas integrativas. A nossa própria política trouxe a formação para eles. Depois a gente fez uma feira, quase aquela coisa de feira de ciência que fazia na escola. A gente fez uma feira de PICs no Compaz, para atrair a população e conhecer melhor de práticas integrativas. E essa feira quem deu foram as próprias terapêuticas e os profissionais que trabalham nessas políticas, e a população conheceu melhor, os profissionais do Compaz conheceram melhor, e os profissionais da rede, que fazem parte dessas políticas também, se empolgaram mais em atuar com a PIX lá no território do Compaz. Entende? Ou seja, houve toda essa mobilização para preencher aquele equipamento tão importante que era, e tão atuante no território com práticas integrativas. Não apenas com os profissionais da política de PIX, mas com os profissionais que fizeram formação conosco também. Então, por exemplo, aí você vê hoje e depois, né? Como era na época e como o que acontece hoje em dia em relação a isso. Sim, sim. Eu acho que isso é uma das grandes mudanças, assim, inclusive do ponto de vista acadêmico, né? Eu via muitas pessoas que estudavam, né, as PICs, criticando, né, os centros de práticas integrativas. Justamente a crítica naquele momento era que justamente alguns serviços eles funcionavam, né, como uma ilha e que aquela estruturação, né, que estava acontecendo da atenção básica, né, que é fundamental de chegar mais próximo do território, esses serviços estavam isolados, né? Então eu acho que a crítica era fundamentada naquela época, né? Já hoje, o que eu tenho visto nos centros de práticas integrativas que têm surgido, né, e os antigos que também, né, vão se modificando e amadurecendo, evoluindo, é justamente que eles têm um papel de formação dos outros profissionais da rede, né, de sensibilização e de matriciamento, né, então do território, né, e uma coisa que você falou, né, então tipo o profissional que está no CIS, né, ele tem a carga horária dele inteira dedicada àquilo. É diferente de um enfermeiro, um médico, odontólogo que está lá na equipe mínima, ou né, um profissional do NASF, um fisioterapeuta, digamos assim, um psicólogo, um educador físico, que ali ele vai conseguir em algum momento, além das outras necessidades todas, né, que o território tem,
né, ele vai conseguir, né, utilizar algumas práticas no seu dia a dia, né, que é fundamental. Isso é muito importante, né? A atenção básica, se apropriar e utilizar. Mas a capacidade deles de ter essa oferta muitas vezes concorre com outras atividades que são necessárias, né? Do cuidado convencional e é importante, né? Então, esses centros acabam como sendo um lugar que tem muita oferta, né? Então, e uma oferta variada também. Então, você vai ter uma unidade de saúde onde o profissional conhece um pouquinho né, conhece a acupuntura, digamos. A outra unidade, o profissional conhece um Ayurveda, tem um homeopata numa outra unidade. Mas você não vai ter numa unidade de saúde da família, né, uma grande gama de práticas, né? Não é comum, ao menos, né? E os centros de prática acabam que são a retaguarda, né, para isso, para o território, né? Onde você tem várias ofertas de várias práticas, né, no território. Isso, eu diria assim, Daniel, que a crítica, quando o centro é isolado, como já foi aqui em Recife, ela é válida, ela é completamente, ela é Não só em assertiva, né? Recife, viu? Recife é só um exemplo. Sim. Tem muitos, né, Não, outras claro, experiências no claro. território. Aham. E aí essa crítica é completamente válida, né? Ela é assertiva nesse sentido. Mas é isso, quando o centro ele é um equipamento da política para as ações da política, como se ele fosse o início das ações da política, aí é outra coisa, aí o ponto é outro. Por exemplo, a gente pegar já o modelo de como funciona o SIS, o Serviço Integrado de Saúde, eu sempre digo assim, para mim o SIS ele é o lugar mais público que eu conheço, por exemplo, porque o SIS, Uhum. ele primeiro ele tem uma estrutura muito interessante, que mesmo com as suas dificuldades dá muito certo, que é basicamente uma unidade de integrativas que fica dentro de uma estrutura da Universidade Federal de Pernambuco. Então, a gente fala que o SIS, e sim, ele fica bem do lado, basicamente dentro de uma comunidade bem grande que a gente tem aqui em Recife, que é a Roda de Fogo. Então, o que acontece com o SIS? O SIS ele tem três frentes, né? Uma que é o SIS, que é o SIS de Praia Integrativas, registro da Prefeitura do Recife. O SIS acadêmico, onde a universidade chega para falar sobre saúde integral, saúde coletiva, projetos que têm a ver com essa temática, cursos, extensões e por aí vai. E o SIS comunitário, onde a própria comunidade pode chegar e propor atividades para estar acontecendo lá dentro. Então, o usuário, quando chega no SIS, ele pode ser atendido pelos nossos terapeutas, que provavelmente será, a grande maioria vai para isso. Ele pode, ao mesmo tempo, participar de alguma atividade da universidade e, ao mesmo tempo, participar de algum grupo que é prestado para a própria comunidade. Né? Então, isso dá Uhum. uma integração incrível. E a gente pega tudo isso e tenta expandir isso para além da unidade. Assim. Como o exemplo que eu falei agora do Compaz, né? Que é um exemplo bem legal que aconteceu recentemente. Então, e aí, por exemplo, os profissionais eles estão lá, mas, por exemplo, eles pegam essa força-tarefa que eles têm, a gente se organiza enquanto política, e aí a gente tem uma grande formação anual que a gente faz, por exemplo, em estar formando os profissionais da rede em práticas integrativas. Né? Uhum. Uma vez por ano, a gente oferta centenas de vagas, e a gente tenta formar a maioria dos profissionais no justiça sanitário. Né? Uhum. Então, e são os profissionais das UCIs, como você mesmo falou, né? São dedicados exclusivamente às PICs, então eles conseguem pegar essa energia para dedicar uma força-tarefa para ampliar as práticas integrativas de mais diversas formas, seja matriciando, seja formando, seja indo atender em outros espaços além das UCIs. Então, assim, claro que para o nosso sonho de consumo enquanto pública para integrativas era pelo menos ter uma UCIS a cada distrito sanitário do município. Aí sim, a gente teria realmente uma oferta que estaria atendendo uma parte significativa da população de Recife. Como no momento isso não é uma possibilidade, então na expansão vai dessas maneiras, formando, Uhum. matriciando, atendendo externamente, nos lugares estratégicos e por aí vai. Então, quando uma unidade de saúde, uma unidade específica em práticas integrativas, ela tem esse formato, eu acho que ela é extremamente válida. Fora que esse exemplo de pegar um profissional da rede que vai fazer um aurículo, que vai fazer um reiki e tudo mais, o que é ótimo. Acho que esse exemplo de profissionais mistos é um exemplo a ser seguido para todo o município do Brasil, tem que seguir esse formato, mas a experiência com as práticas integrativas, o nível de resolução, de resolutividade que as práticas integrativas têm dentro de um serviço específico de PIX, acaba sendo outro.